pessoal, estamos aqui com mais um episódio diretamente da Expo RH de Jaguariúna, com mais um RH Play. Estamos aqui hoje com a Raquel, que se pronunciou para participar do nosso podcast. Seja bem-vinda, Raquel. Obrigada, é um prazer estar aqui, né, participando desse podcast. Maravilha. Eu sou de Socorro, interior de São Paulo, vim representando a padaria Sartori, que ofereceu aí um café hoje aí para os congressistas, né? Quero iniciar parabenizando aí o Montejano pela organização do evento, o olhar sensível dele, né, em estar deixando tudo esteticamente bonito, apresentável e com conteúdo, né? Com palestras assim de grande valia, como liderança, as gerações, né? E agora, depois do almoço aí com a Monja Coen, que vai falar sobre equilíbrio emocional nas corporações, né? Que é muito importante aí agora com a NR1, né? A nova NR aí de saúde mental. Maravilha. Muito interessante, né? Porque realmente é um tato muito forte do Montejano de cuidar de cada quadradinho do evento para proporcionar tudo isso pra gente, né? E com certeza a parte mais importante fora o conteúdo, o café que vocês trouxeram, né? Coisa linda, maravilha. Obrigada. Então, já conta pra mim hoje o que você tá achando do evento em si, o que tá proporcionando pra você, o que você achou interessante e te chamou a atenção hoje aqui no Expo RH. Tem muito ainda o que acontecer, né? A minha expectativa aí é a Monja Coen, né? Que eu sou muito fã dela. Mas as palestras já foram muito boas, né? Alimenta aí com certeza o nosso cognitivo, sim, né? Faz ver que a gente está no caminho, mas também tem muita coisa ainda para ser feita, com né? certeza. Para estar tendo aí um RH estratégico, né? Mas estou gostando bastante das palestras, da feira. Tá sendo uma experiência bacana. Tá bem espetacular. Legal, que bom, maravilha. Hoje, no seu cenário de trabalho, quais práticas de liderança têm feito a diferença no âmbito profissional da sua área? Eu, como líder, né, de gestora aí, de pessoas, eu sempre procuro ter uma escutativa com o funcionário. Então, se ele está com algum problema ou se ele eu percebo que ele não está desempenhando ali o papel dele de uma forma prática, de uma sim, forma que não esteja produtiva, eu procuro chamá-lo, ouvi-lo, procuro tentar entender o que está acontecendo para aí vir com ações em cima, né? E eu falo para eles, né, que quando se tem um problema, eu não posso falar que eu tenho um problema, eu tenho que falar que eu tenho uma oportunidade de melhorar. Maravilha, né? Ótimo pensamento. E aí a gente, empresas, né, tem desafios todo dia temos desafios. Sim. Então eles vêm, às vezes, desanimados, de uma forma negativa. Raquel, eu não tô dando conta, eu tô com problema, eu não tô conseguindo. Então eu procuro usar essa fala. Não fala que você não está conseguindo, né? Sim. Veja isso como uma oportunidade. O que você pode fazer para melhorar? Quais ações que a gente pode estar fazendo em cima? E aí a gente monta um plano de ação juntos, né? E vai acompanhando também, porque não adianta montar o plano de ação, sim, e não acompanhar depois. Só largar na mão dele para ele se resolver sozinho, né? Só largar na mão dele. Então, monta esse plano de ação com metas, né? E vai sempre chamando para dar um feedback, né? Sim. Um feedback verdadeiro. Até para extrair o máximo potencial desse colaborador, né? Isso. E esse feedback verdadeiro com fatos, né? Não um feedback só de elogios, mas sim, um feedback que possa também desenvolver esse colaborador. Sim. Então a minha liderança, né? Eu procuro ter essa escutativa, esse olhar sensível no colaborador. E sempre dando feedback, montando planos de ações e procurando ouvir, né? Ser sensível mesmo e firme. Sim. Né? Não só também ser sensível, mas sim, também ser firme e verdadeiro. Até quando eu vou dar algum feedback, eu falo para eles, olha, eu vou ser transparente com você. Muito importante, né? Vou falar a verdade. Num primeiro momento você pode negar. Se sim, você achar que serve para você,
você reflete, senão você joga num saco de lixo e joga fora, Sim, né? sim, cada um é responsável por guardar aquilo que acha válido, né? Com certeza. Isso. Então eu procuro sempre ser muito transparente e verdadeira e firme. E sensível também junto, né? Não, com certeza. Eu acho que você tocou num ponto importante que é o ouvir. Que as pessoas não são ouvidas, né? Então quando você dá essa oportunidade dela poder se expressar, eu acho que ela se sente muito mais valorizada, né? E aí entra totalmente o lado humano da coisa, né? Sim. Que a pessoa ela entende que ela não é só um robô, uma máquina que produz. Exatamente. É uma pessoa ali que tá prestando um serviço e ela também tem sentimentos, ela tem defeitos e coisas a melhorar. Até tem pessoas assim que não são da área de gestão de pessoas e falam, nossa, tal pessoa hoje tá. Lá tem balcão, né? Atendimento ao público. Tal pessoa hoje não está produzindo, não está atendendo bem, né? Daí eu chamo para conversar e falo, olha, é lógico, a pessoa traz o problema com ela não larga o problema na casa dela. Em casa, né? Mas ela tem... Seria muito fácil, né? Seria muito fácil. E é o que eu falo às vezes para os meus sócios ou para as pessoas que estão trabalhando, ou outros líderes, né? Mas tem que deixar o problema em casa, né? Tem que saber separar. Eu falei, como que separa? A pessoa é a mesma, né? Então, nesse momento, é procurar ouvir e ajudar no que pode, né? Sim. Não, maravilha. E até puxando um gancho disso, como tem sido para você nesse papel de liderança em relação a treinamentos? Como que funciona treinamentos para você na sua empresa? Certo. Os treinamentos são feitos... mensalmente. Então, por exemplo, balcão, a gente procura dar o treinamento de boas práticas de alimentação, treinamento de atendimento ao cliente, a forma como você vai receber esse cliente, né? E sempre focando naquilo que eu disse, né? Então, a gente procura ver uma oportunidade de melhoria e, a partir disso, fazer um plano de ação junto com o colaborador. Então, no treinamento, como que eu posso dizer? A gente monta o treinamento baseado no que está acontecendo ali no... Bem personalizado, então. Né? Isso, nada assim motivacional só, mas se está acontecendo alguma situação, a gente aproveita aquela oportunidade para dar um treinamento. E para você, já uma pergunta um pouco mais pontual a ver com isso. Para você, o treinamento hoje, ele é um custo ou é um investimento? O treinamento é um investimento, né? Um investimento que a empresa deve fazer para capacitar os colaboradores, né? E para fazer com que a empresa evolua ali em todos os sentidos, né? E hoje, dentro da sua empresa, como você tem trabalhado temas como engajamento e saúde mental? Como tem sido para você lidar com isso dentro da sua empresa? Certo. Saúde mental aí é um tema que está bem em alta, né? A gente está com um índice aí no Brasil, né? Assim como foi dito lá também na palestra, né? Um índice muito alto de depressão, ansiedade, né? A gente vê aí muito colaborador tendo crises de ansiedade, já entra na empresa às vezes com esses sintomas, né? Na verdade, eu penso que você reconhecer o sentimento do colaborador, não negar ele, falar, você tem que superar, você tem que virar a página. Não, reconheça o sentimento da pessoa. Puxa vida, eu imagino o quanto deve estar sendo difícil para você. Com certeza. Porém, o que a gente pode fazer para ficar melhor? Né? Então, você reconhecer esse sentimento do colaborador, fazer com que ele se expresse, porque tem gente também que é fechado, cada pessoa tem um tipo de temperamento, né? Tem pessoas que são mais coléricas, né, mais estouradas, né, melancólicos, Isso. Por aí vai, cada temperamento. Isso, o colérico ele já explode ali, né? Ele já expressa o sentimento, então você também tem que saber lidar com ele, fazer com que ele dê uma baixada, né? Inclusive, isso é um tópico muito importante, né? Entender temperamentos de cada pessoa e saber lidar com cada um, né? Sim, eu gosto muito de estudar os temperamentos humanos. Então, o sanguíneo, né? O todo
aquela alegria, mas também aquele procrastinador, que você tem que estar sempre ali do lado, né? Fazendo com que ele cumpra as metas, né? Porque ele tem muitas ideias, Sim. só que ele é procrastinador. Entendo bem. Eu Entendo também. bem. E o melancólico, né? Também não ficar só ali no... Ó vida, ó céus, mas Sim. assim... Mas também ele é muito... Como que eu posso dizer? O metódico dele, né? Ele é muito... Cumpridor... não sei cumpridor de tarefas, mas ele é... Não é essa palavra que eu queria dizer. Ele é muito disciplinado. Ah, sim. O melancólico, ele é muito disciplinado, ele é de poucos amigos, né? Mas aquele que lê um livro até o final, aquele que cumpre a tarefa, que planejou, né? Ó, vamos para outro assunto Não, agora. mas é legal, isso que é interessante, porque querendo ou não, tem a ver. Porque se você entende de temperamento, eu acho que no RH de sua empresa, você consegue entender e analisar aquela pessoa e entender, putz, essa pessoa eu preciso tratar de certa forma. Sim. Tal pessoa eu preciso tratar de outro jeito. Isso. E aí que a saúde mental, você entendendo o jeito de cada um, a forma como você vai lidar também com isso, né? Sim. Lá na palestra também falou do Eneagrama, né? O primeiro palestrante. É muito legal também o Eneagrama, você vai vendo também a análise de personalidades. Sim. Então, você conhecer o RH, o gestor de pessoas, conhecer o seu colaborador, por mais que eu tenho 70 colaboradores, e o meu escritório fica bem no meio, assim, da empresa. Então, eu tô ali o tempo todo. Então, Rodeada, eles vêm toda hora, né? Me procurar, tomar um café junto, dar risada, chorar, enfim, eu procuro fazer parte da rodinha deles, Legal, né? legal. E eu sinto que eu faço parte. Eu sinto Você que conseguiu criar essa conexão com eu eles, né? sinto que eu tenho essa abertura com os meus colaboradores. Acho que isso é muito importante, com certeza. Eles devem se sentir muito felizes por isso. Eu sou muito feliz na minha área. Legal, que ótimo. Então, só para encerrar nosso bate-papo hoje, deixa uma reflexão para o pessoal, uma dica para quem está começando hoje no RH e precisa de uma visão de quem já tem experiência no ramo. O que fazer? Qual a melhor indicação que você poderia dar para essa pessoa para que ela possa seguir daqui para frente? Certo. Estude pessoas, né? Estude o comportamento humano. Eu acredito assim que todas as pessoas, todas as áreas deveriam aprender a lidar com pessoas, não só a área de recursos humanos, né? Parte comercial, financeira. O que eu sinto às vezes na empresa, assim, as pessoas falam: você que é do RH, você resolve, você tem que... Sim. É sua função, né? Mas eu acredito que todos deveriam estudar gestão de pessoas, todos deveriam saber lidar com as pessoas, porque certeza. somos seres humanos, né? Sim. E a dica que eu daria é essa, né? Participe de congressos, faça cursos, né? De extensão, capacitação, estudar o ser humano, não tem outra, e também para você iniciar no RH, você tem que gostar de pessoas, né? Tem que gostar de se comunicar, tem que gostar de ouvir a pessoa, porque também não adianta eu ser uma pessoa que também sou muito introspectiva e não gosto Não de... combina, né? combina. Não vai dar match. Então, para seguir a carreira de gestora de pessoas, de recursos humanos, um primeiro passo é gostar de pessoas, Muito importante. gostar de estudar, né? E de se comunicar, tem que ser muito comunicativo. E ter muita paciência. Eu acho que é o principal, né? Ter paciência. E uma coisa muito, muito, muito importante: cuidar de você primeiro. Isso não é ser individualista, Sim, né? sim, O faz sentido. autoconhecimento, cuidar de mim primeiro, para eu poder cuidar dos outros. Concordo E plenamente. como que eu cuido de mim, né? Como que eu tenho essa inteligência emocional, né? Então, atividade física, beber muita água, terapia também, que é o autoconhecimento, Sim, né? muito importante. Eu me entender para eu entender o outro, porque não adianta eu estar mal resolvida
né? E eu queria ajudar o outro porque eu não vou conseguir. Resolver internamente para depois pensar no externo, né? Isso. Eu me conhecer, eu entender minha personalidade, eu entender o meu temperamento, Sim. né? Então, isso, para quem também quer iniciar no RH, é isso. Cuidar de mim para poder cuidar do outro. Né? Eu acho que esse é a chave. Primeiro, eu me estudar para eu estudar o outro. Acho que é isso. Maravilha, foi uma ótima dica. Então é isso, pessoal. Estamos aqui com mais um episódio, dessa vez com a Raquel. Até o próximo. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o JP Coutinho, estamos aqui em mais um episódio do ERH Play, um podcast super especial da ERH. Estou aqui com uma convidada que eu tenho certeza que vocês vão adorar, Janete Bezerra. Janete é diretora da BRH Brasil, é também diretora da Sempre Consultoria. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre, com toda essa evolução, com toda essa transformação digital que chega ao RH, qual vai ser o nosso papel? Qual é o papel da área de gestão de pessoas? Bem-vinda, Janete. Obrigada, JP Coutinho. Um prazer estar aqui mais uma vez conversando com você. E esse tema que a gente ama, né? Que é falar sobre transformação do RH, falar sobre a importância de termos estratégias sustentáveis para as empresas, onde o RH, as pessoas, elas são realmente o centro da estratégia de negócios. Janete, só se fala de inteligência artificial, né? Todos os eventos que a gente vai de RH estão falando de inteligência artificial e a gente tem visto o quanto ela impacta o mundo do trabalho e o RH, né? E eu costumo falar nas minhas palestras, nos meus treinamentos, que eu tenho ouvido muito das pessoas de RH, a mesma coisa que eu ouvia quando a gente começou a falar sobre transformação digital, lá em 2016, mas eu vou perder o meu emprego, né? O RH, toda essa tecnologia vem para me substituir, né? As pessoas têm muito esse medo. No meu livro, em 2022, eu falei que os profissionais de departamento pessoal precisam ficar muito ligados, porque essa tecnologia chega e vai fazer muitas dessas atividades operacionais, né? Então, a minha pergunta é, essas pessoas vão perder emprego, Janete, ou conseguem se reinventar? Então, eu penso assim, desde sempre nós vivemos mudanças no mundo, desde que o mundo é mundo, né? Muitas transformações vêm. Existem transformações dos empregos, né, JP? Eu penso que o trabalho repetitivo, o trabalho menos complexo, aquele trabalho cansativo vai deixar de existir realmente. Se você tinha hoje, por exemplo, um departamento de recrutamento e seleção com vários selecionadores ali, olhando o currículo, avaliando o currículo, né, fazendo devolutivas para os candidatos. Hoje você tem uma plataforma que trabalha para você e aí realmente enxugou. As áreas de RH elas foram enxugadas, né, à medida em que essas soluções vão entrando. E esses profissionais vão para onde? Eles vão se qualificando. Eles vão fazendo cada vez mais, buscando aprender com essa tecnologia e realmente se reinventar. Porque é necessário, é um caminho sem volta. Ontem eu conversava com o presidente de uma empresa, que eu fui tomar com ele referências de um diretor de RH, que é a minha consultoria, né? Nossa consultoria está selecionando o mercado, e eu fui... A pessoa foi bem avaliada e tudo mais, né? É a finalista do processo. Eu fui conversar com esse presidente sobre as referências dessa pessoa. Aí o presidente falou assim, olha, essa pessoa é excelente, é fantástica, engaja as pessoas, relaciona bem, entende muito bem, né, das soluções de RH, precisa realmente ainda aprimorar o uso de informações analíticas, né, People Analytics, a automação do RH, precisa olhar para isso. Então, a gente está falando de um profissional em alto nível de RH, né? Aí a gente pensa assim, não, quem tem que lidar com isso é a turma são os analistas, né? É a turma né, na escala hierárquica inferior. Não, é todo mundo. Esse presidente usa isso o tempo todo. Os dashboards, né, os cockpits, está lá olhando e gerenciando, dirigindo a empresa a partir daí. O RH também precisa abrir e olhar para isso rápido. Então, eu digo assim, contrate para a sua equipe de RH profissionais de análise de dados, profissionais que venham com essa competência para que eles sejam um disseminador desse conhecimento. O que você acha? Nós somos uma área muito rica em dados, né, Janete? E usamos pouco esses dados de forma preditiva, muito mais de forma reativa, né? E os dados nos trazem tendências super importantes.
eu sempre falo nos meus treinamentos, né? Eu ainda tenho cliente que tem uma pessoa lá todo mês que fica conferindo olerite por olerite para ver se as coisas foram lançadas. E aí a gente tem ferramentas digitais como a Synergy, né? Que é uma grande parceira aqui da Expo RH, que faz toda essa folha de pagamento digital. E essa pessoa pode se reinventar, né? Acho que aprender competências, como você bem trouxe, para olhar para a estratégia. Quem sabe ser um profissional de People Analytics, já que ela era... Eu brinco, né, da área mais hard do RH, então tá mais acostumada com números, com análises. Então é uma reinvenção de carreira e a gente viveu isso o tempo todo, né? Então este é um momento. Então se você é um profissional de RH e tem visto que a sua empresa está trazendo essas ferramentas que fazem uma análise de currículo, que rodam uma folha de pagamento, que trabalham TID e tem inteligência artificial, começa a entender como é que isso vai impactar o seu trabalho, como é que isso te ajuda, como é que isso tira a carga operacional do seu colo, que é tão pesada todos os dias, para conseguir fazer coisas que você não faz, para conseguir ser de fato um HRBP, um parceiro de negócio, porque o HRBP não é um cargo, né, Janete? Você fala muito bem isso na sua formação, é uma postura, é um comportamento, né? Então, qualquer profissional de RH, mesmo que eu seja um especialista de TID ou um especialista de remuneração, eu posso ser um HRBP, não posso? Pode. É o modelo de atuação de toda a área de recursos humanos. O RH Business Partner, ele é um conjunto de competências, é um posicionamento estratégico. E aí qualquer profissional, seja ele um auxiliar de RH, seja ele um especialista no RH ou um gerente do RH, enfim, toda a área, ela precisa ter esse pensamento de acordo com as competências para que atue entendendo todo o negócio. Eu tive, JP, semana passada em uma empresa no Rio de Janeiro e falando com a diretora, a Rede de RH, uma empresa jovem, empresa que tem 6 anos de vida, bem recente. E ela comentando sobre o principal desafio dela. Ela é uma empresa que está, como é jovem, então já entrou no mercado grande, né? Trabalha no setor logístico. E eles trabalham já com o pensamento mindset de inovação, mindset de analytics. E aí ela falou, meu desafio agora já não é mais esse, meu desafio agora é cultura. É beleza, eu tenho na empresa pessoas que trabalham em inovação, preciso de cada vez mais, mas o desafio da transformação cultural é o mais importante. É exatamente trazer para a empresa dela, e começa, inclusive, com a autogestão, né? Algumas pessoas, alguns componentes da autogestão, falando essa linguagem da cultura, né? De entender que os negócios, a forma de fazer negócios mudou, a forma de trazer clientes mudou, a forma de tratar... Então, isso é uma grande transformação. Olha que pensamento, né? Avançado. Ele está trabalhando sucessão de talentos, banco de talentos, essa empresa eu vejo que ela já está num patamar acima e já está encontrando um outro desafio, que hoje a gente fala muito de transformação cultural. É o tema que nunca vai deixar de existir. Eu penso que transformação cultural é sempre... Né? É empresário falando sobre isso, é RH falando sobre isso. É a evolução, né? Precisa evoluir. E essa evolução... Toda hora. Essa evolução do mundo do trabalho, ela é constante do mundo e a gente precisa acompanhar isso, né? Por que a cultura muda toda hora? Porque as pessoas mudam toda hora e as pessoas são a cultura. A diversidade está entrando, inclusão está entrando, novos entrantes aí que vão moldando o comportamento. Então, como é que eu vou lidar com essa turma? A gente gosta de conversar com as pessoas, a gente aprende com as pessoas o tempo todo, né? A gente está aqui em Jaguariúna mesmo agora, então, toda hora a gente está travando conversas importantes. Isso. E lidar com esse jovem hoje, trazendo até para o papel do RH Business Partner, o HRBP, lidar com esse jovem hoje que chega no mercado de trabalho com aquele pensamento de que eu não vou morrer de trabalhar como fazia meu pai, minha mãe, meu avô e minha avó. Né? Eu vou trabalhar com propósito. E a gente fica desesperado, entendendo que essa pessoa não quer trabalhar. E não é isso. Vamos aprender com elas, né? Óbvio, né? Vamos fazer uma mentoria reversa, aprender com elas e elas aprenderem com a gente, né? E a gente poder trabalhar uma nova forma de entender isso. Isso é cultura, que as pessoas estão trazendo. O mundo muda toda hora, então toda hora a cultura é reinventada. Outra coisa que eu gosto de falar sobre cultura, JP, é que cultura não é aquilo que está dentro da empresa apenas, né? Cultura é muito mais, Dave Urich fala isso, né? Que é o mentor
do modelo RH Business Partner, ele fala: cultura vem de fora para dentro. É muito mais aqueles valores, aquelas necessidades, aquelas demandas que estão no teu cliente, estão nos stakeholders externos, que dizem como que eles querem ser tratados pelas pessoas da sua empresa, né? Então, isso é algo que a gente precisa rápido entender isso e transformar isso em ações concretas para atender esse mercado competitivo. Evolução cultural e evolução de mentalidade, né? Então, essas novas tecnologias, não adianta, eu falo que processos a gente implementa, ferramentas a gente compra, mas a gente precisa mudar a mentalidade, senão a gente vai continuar fazendo tudo do mesmo jeito, né? Então, o grande pulo do gato para você que está nos assistindo é: vá atrás dessa reinvenção, né? Tente se atualizar, enxergar oportunidades na área que você atua. O que vai ser possível fazer? Como é que vão ser os impactos dessas tecnologias e de toda essa transformação? E o que eu preciso aprender? O que eu já sei e eu potencializo? O que eu preciso aprender, né? Então, acho que essa é a grande pegada para quem está começando a navegar aí nesse mundo digital. Janete, vamos deixar uma última mensagem aí, dicas, como é que as pessoas também te encontram nas redes? Vamos, JP. Dicas, você que é RH, você que é gestor de pessoas, e aí gestor de pessoas não é só o gestor do RH, todo líder, todo empresário, ele é um gestor de pessoas. Então, a palavra que eu gosto de deixar sempre é protagonize. E protagonize coletivamente. De nada adianta você fazer um movimento, você ser a superação se a sua equipe não vai junto. Então, é protagonismo, é fazer diferente, é se arriscar, é ir sabendo que pode dar errado, mas eu posso corrigir aquilo, conectar com outras pessoas, isso é protagonismo. Então, é sobre isso que eu queria deixar a mensagem. Eu sou a Janete Bezerra, sou diretora da BRH Brasil, como o JP falou, sou oriunda da BRH Ceará, fui presidente durante 2 mandatos e esse ano, né, começando um novo triênio na BRH Brasil. Tem uma consultoria chamada Sempre Consultoria, sempre com C de casa, então nos encontra aí nas redes sociais, sempre com C de casa, tá? Por quê? C de consultoria e o empresarial. As pessoas perguntam por que esse C de casa. Então, nosso site é sempreconsultoria.com.br, né? Instagram, LinkedIn, nos encontramos lá. E estaremos, né, JP? Eu vou estar no evento aqui do querido Montejano, um evento maravilhoso, essa Expo RH fantástica, né? Eu estou amando Jaguariúna aqui, muito movimentada, conteúdos riquíssimos, né? Uma feira, uma expo realmente cheia de empresas importantes, né? E serviços para o RH. E vou estar lá em Indaiatuba no dia 17 de outubro. E aguardo você. Vamos falar sobre RH Business Partner, como atuar nesse posicionamento estratégico dentro da organização. E meu amigo JP vai estar onde? Eu vou estar na Expo RH na Baixa Mogiana, em julho. Também espero você. A gente vai falar sobre esse repensar o RH nessa era da inteligência artificial. Bom, você também me encontra nas redes sociais, no Instagram Talks do JP, no LinkedIn JP Coutinho, e a minha mensagem para você é: não tenha medo da inteligência artificial, tenha medo de quem conhece ela melhor que você. Nos vemos em breve, gente. Obrigado, Janete. Abraço, gente. Estamos aqui com mais um episódio do RH Play, diretamente da Expo RH Jaguariúna. Estamos hoje aqui com Eric Rubinelli, que vai bater um papo com a gente muito bacana. Prazer, Eric, seja bem-vindo. Prazer, Lucas, é um prazer estar aqui com vocês, tá nesse evento incrível, RH Expo RH, tá maravilhoso, tô aproveitando bastante. Bacana. Conta pra gente um pouquinho como é que tem sido, o que você tem visto de diferente aqui, que você tem gostado do evento, como é que foi seu dia hoje? Ô, Lucas, uma das grandes surpresas que eu tive aqui foi na qualidade do network. Encontrei muitos profissionais incríveis aqui, circulando por todos os horários. Não somente aqui na parte Expo, mas também na parte ali do palco. Então, foi muito incrível. Então, o pessoal qualificado está por aqui. Então, me senti muito bem acolhido. Bacana. E o network já está gerando negócios. Legal. Network sempre muito importante, né? Querendo ou não, como você falou, é o que gira negócios, é o que
motiva a gente a estar sempre querendo melhorar e buscar conhecimento, né? E se conecta muito com o pessoal do RH também, Muito, né? total. Tem RH tudo a ver, tem tudo a ver. É área de gente, a gente precisa estar conectado com gente e gente que gera negócio, né? Total. Como que vai ter RH sem pessoas, né? Então, nada melhor que um evento cheio de pessoas para você se conectar, conhecer e trocar experiências, né? Nada melhor que com pessoas incríveis, né? Com certeza, e melhor ainda, né? Fica muito mais motivante de estar participando, né? E aí, já puxando um gancho, conta um pouco pra gente, dentro do seu cenário, da sua empresa, cenário de RH da sua empresa, o que que você diria que é um ponto forte e poderia concorrer, já fazendo um marketing aqui, né? O que que sua empresa fez no RH que ela poderia concorrer ao troféu de RH do ano? Quais foram as práticas que você fala, pô, isso aqui eu tiro o chapéu que a gente fez lá na empresa? Pô, que legal. Vou até contextualizar um pouquinho. Prazer, meu nome é Eric. Tenho uma consultoria de treinamento e desenvolvimento. A gente tem um portfólio muito amplo de soluções. A minha empresa se chama Expanda, do verbo expandir mesmo. Então a gente trabalha desenvolvendo pessoas para que as pessoas expandam os seus negócios. Então isso é o nosso objetivo. E em paralelo, acabei conhecendo, hoje estou morando em Piracicaba, acabei conhecendo a Larissa Andrade. A Larissa Andrade, ela é proprietária de um estúdio de arquitetura chamado Uma. Então, até você comentou, um case que merece um prêmio. Eu, assim, a primeira coisa que me veio na cabeça foi esse case, porque ela criou um produto muito interessante para as soluções dela de arquitetura, chamado Mesão Criativo. Nesse Mesão Criativo, Lucas, ela consegue fazer o levantamento de todas as necessidades do cliente dela para a construção de um projeto arquitetônico. Ela desenvolveu um método tão interessante envolvendo a teoria do Golden Circle do Simon Sinek, a teoria U do Otto Scharmer. Então, vários pontos bem interessantes. Tópicos assim, interessantíssimos, de profundidade. Ela coloca isso na arquitetura, envolvendo neurociência e tudo mais. Só que ela acabou, por conta de relacionamento, assim como a gente estava falando da qualidade do relacionamento, alguns clientes eles ficam tão encantados com a cultura da Uma, que legal, que ela passou a receber convites. Será que vocês conseguem fazer esse mesão criativo para desenvolver também as minhas pessoas? que bacana. E foi aí que a gente fez essa parceria, unimos forças. Legal. Ela falou, eu sei fazer muito bem isso no campo da arquitetura. Aí ela começou a recrutar alguns profissionais, trouxe. Então começou com a Larissa, a Bianca Godoy, o Beto Almada e eu, Eric Rubinelli, montamos o Mesão Criativo. Então, com base em toda essa sua experiência aí durante todos esses seus anos de carreira no RH, qual seria a dica que você daria para quem está começando hoje? Uma reflexão para que a pessoa pense na carreira dela pro RH daqui para frente. E é até engraçado porque eu vi muita gente nova passeando aqui hoje. Sim. Eu falei, cara, que legal, bacana que... porque até para mim, né? Essa parte meio off aqui da conversa, mas para mim eu tinha uma visão do RH ser uma coisa, muito tradicional, né? E trabalhando com o Expo RH, eu vi que é muito além disso, né? É muito mais amplo, né? É muito amplo e você vê como as coisas giram muito além daquilo que você imagina. E ver pessoas novas se interessando pelo ramo. Porque acaba que você pensa, putz, quem que vai... Você chegou numa empresa nova, você foi contratado, quem que é o RH? Pô, vai ser um senhor, vai ser uma senhora, vai ser uma coisa bem arcaica, que pelo menos as experiências que eu tive em empresas foram essas, né? Mas uma hoje em coisa dia, que acontece é que assim, o RH tem várias camadas. O RH mais tradicional, ele vem do departamento pessoal, é quem faz a contratação, folha de pagamento, a demissão, medicina do trabalho. Então, tem todo esse lado, assim, que ele é mais tradicional. Sim. Que aí, assim, nas dobras de evolução do RH, é um RH mais operacional. Sim. Hoje em dia a gente tem um RH muito mais estratégico, que são os business partners, que eles vão ter uma atuação muito mais presente, estratégica, do que o operacional. Mas o que eu entendo é que todas as áreas do RH são importantes. Sim. Desde da parte ali operacional que eu vou fazer, o departamento pessoal, o desenvolvimento organizacional também, humano, organizacional, tem extrema importância os business partners que vão capilarizar, entender a realidade de cada setor
traduzir para a parte de gente, auxiliar as lideranças também. Tanto que uma das posições mais em alta hoje para se tornar um sucessor da presidência são os profissionais de recursos humanos. Porque eles têm uma visão 360 do negócio. De tudo, né? Exatamente. Faz sentido. Porque eles estão entendendo tudo que está acontecendo em cada setor e para eles é mais fácil ter uma coordenação geral em cima disso, né? Interessante, Sim. eu não tinha essa visão. E assim, o outro ponto é, as pessoas estão ganhando protagonismo nos negócios. Tem uma frente que vem trabalhando muito chamada People Centricity, colocando as pessoas no centro do negócio. Quando você faz isso, cara, só tem empresa que decola. Porque, Sim. cara, gente feliz produz mais. Com certeza. Gente feliz dá menos certeza. trabalho. Existem alguns números, assim, de instituições renomadas, como o Gallup, como a Harvard Business Review, MIT, que eles só comprovam que as pessoas são muito mais produtivas, elas tendem a ter menor absenteísmo, e, inclusive, um ponto importante, equipes diversas faz muita diferença. Quando a gente começa a colocar inclusão e diversidade, a gente constrói equipes muito mais criativas. Isso gera um impacto muito grande também. Quando a gente trabalha todos esses pontos, a gente gasta menos com pessoas que acabam saindo. Eu tenho que repor menos time. Sim, é um investimento, né? Porque querendo ou não, acaba saindo caro você tentar, às vezes é até um problema de mercado em algumas profissões, que é aquele pessoal que quer, num cenário de contratação, contratar alguém que é um faz tudo, e ela poderia contratar 5 pessoas para cada uma função dedicada e cada uma operar de uma forma muito mais eficiente, mas ela quer uma que faça tudo. E acaba que esse barato sempre sai caro, né? Ó, eu vou trazer 2 pontos bem interessantes aqui. Primeiro tem um livro do David Epstein chamado Range. Deixa eu lembrar o nome em português. Deixa eu pegar aqui a colinha. Tranquilo. Desse livro, porque ele é muito interessante. O David Epstein, ele coloca o poder dos generalistas. Cadê? Generalistas. Porque os generalistas vencem em um mundo de especialistas. Uma provocação bem interessante. Em inglês ele traz range, que é um alcance. Mas eu gosto muito dessa tradução para o português aqui. Por quê? Generalistas vencem no mundo de especialistas. Hoje em dia, a gente fala muito sobre de carreira Y, carreira W, as variações das carreiras. Quanto maior for o meu repertório, quanto mais conteúdo eu tiver, maior é minha capacidade de resolução de problemas. Então, eu sendo um generalista, eu conhecendo muito, conhecendo um pouco de muitas coisas, eu tenho um repertório muito grande, eu consigo colaborar de forma ativa em várias coisas. Mas eu só sendo generalista não é o suficiente. Eu tenho que encontrar alguns pontos para gerar profundidade, me especializar, porque aí eu me diferencio. Então, isso é uma questão bem interessante. Agora, um outro ponto bem interessante também, que no Netflix, eles trabalham muito... Eu fui pro Vale do Silício e fui beber um pouquinho da fonte. Que legal. Lá da cultura do Netflix. Da hora. E eles fazem o seguinte, eles investem muito em especialistas, pessoas que são fora da curva. E eles falam, eu prefiro pagar caro num profissional desse, que o melhor de todos. É diferenciado, porque ele vai render muito mais. Eles têm dados lá que eles colocam que um profissional excepcional rende mais do que 5 medianos. E eles têm dados que comprovam isso. Que legal. Aí temos 2 pontos. Os especialistas, como a Netflix trabalha, mas também temos a agilidade dos generalistas, como o David Epstein tem. Eu gosto muito desses 2 conceitos porque qual melhor se aplica para o seu negócio? Não tem hoje uma receita de bolo absoluta. Não mesmo. É tudo muito individual, né? Cada situação é uma situação. Exatamente. Se você só tem uma verdade absoluta, cara, se isso não se encaixa com a minha realidade, eu não vejo saída. Mas se eu tenho pluralidade, tenho opções, fica muito mais fácil de eu copiar, modelar uma solução. Vamos analisar para ver o que encaixa para mim. E aplicar na minha rotina. Legal, bacana, interessante. Obrigado, Eric, pelo papo. Foi muito bacana conversar com você. É um prazer ter você aqui com a gente. E aí, se quiser só dar um encerramento pra gente, uma reflexão. O prazer é todo meu, Lucas. Obrigado pelo espaço, obrigado, Montejano.
Parabéns pelo evento. Quero participar do próximo do Baixa Mogiana também em Indaiatuba. Contem comigo. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Bacana. pessoal. Obrigado.